Chega aqui, não é nada do que a gente prepara, né? Quero estar passando também a oportunidade para o nosso pastor Jackson, tá orando pelo preletor da noite, pastor Wagner. E aqui eu já agradeço a minha oportunidade. Tem alguém vivo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, meus amados. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estende as tuas mãos para cá. Fazer uma oração bem rápida em nome de Jesus, para que o pastor Wagner venha ser usado aqui nessa noite como canal de bênção para mim e para a sua vida. Mas eu estava falando com Deus ali, amados, e estava pedindo uma confirmação para Deus a respeito de algo que Ele ia entregar aqui nessa noite. E eu falei: Deus, se Tu me dá mais uma oportunidade, eu vou entregar, porque eu sou assim, meus amados. Quando eu converso com Deus a respeito de que Deus quer falar com alguém, eu peço confirmação para Deus. Então a missionária Dália foi um canal de bênção aqui, para dar oportunidade mais uma vez para mim, porque eu já ia encerrar minhas oportunidades. Mas sabe que Deus, Ele fala para a sua vida, menina? Deus, Ele te trouxe aqui, sabia? Porque você é a mina dos olhos do céu. Em ti ninguém toca, ninguém fere, em ti ninguém te machuca, porque Deus te separou desde o ventre da sua mãe. E se Ele te trouxe aqui, é para garantir ainda a promessa de Deus sobre a tua vida. Amém. Às vezes você sorri por fora, mas só Deus sabe o que está dentro do teu coração. Aleluia. Já foi machucada, já foi apedrejada, já passou por um momento que só tu e Deus conhecem até hoje. Mas Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que a promessa ainda está de pé. O sonho ainda está de pé. O que Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. E quando eu olhava para você, Deus falava muito forte comigo, disse para ela que ainda este ano eu faço o meu nome ser glorificado através da vida dela. E ainda este ano eu tenho uma porta que vai alegrar o teu coração. Que há muito tempo você já falou com Deus, mas essa porta ela não se abriu. E Deus está dizendo ao meu coração: esse ano eu abrirei aquela porta, te colocarei lá dentro, porque eu sou fiel para concretizar. E sabe que porque eu te trouxe aqui? Para tirar um vazio que há no teu coração, de há tempos atrás, que você guarda aí dentro. E Deus estava dizendo: hoje eu arranco este vazio e preencho com a minha presença dentro de você. Tem um anjo soprando aqui dentro do meu ouvido para mandar te dizer nesta noite, aleluia, que ainda que o ano termina, eu estou escrevendo a dedo a tua história nova nesta noite. Há uma trajetória nova que Deus vai fazer na sua vida. Eu vejo algo tudo novo chegando para você. Eu vejo uma porta nova chegando para você. E Deus diz ao meu coração, diz para ela que aquilo que ela plantou em 2018 é o ano da colheita em ano de 2026 para a sua vida. Sabe que Deus está dizendo, aleluia, o ano de 2018 não foi fácil, mas Deus te deu graça, Deus te deu força, e esse ano é o ano da vitória sobre a tua vida. Recebe algo da parte de Deus em nome de Jesus. Dá um abraço nela, meu amado, dá um abraço nela bem forte em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Estende tua mão para cá. Glória a Deus, aleluia. Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Com a autoridade de Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que o Senhor use os teus servos. Que não seja mais o pastor Wagner, mas sim o Espírito Santo de Deus falando através da vida dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplaude Jesus, que é para ele a adoração. Aleluia. Salve a igreja, que a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está alegre aí, igreja? Glória a Deus. Estamos em poucos, né?
Eu queria que tivesse mais gente aqui hoje. Glória a Deus. Mas nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Acredito que muitos não vieram por causa dos filhos, né? Porque eu e o pastor Jacques tínhamos comentado isso, mas não era para que evitasse de estar aqui porque tem filho, não. Acredito que não entenderam. Porque o que Deus quer é falar, não importa se você está com o filho aqui ou não, mas o que Deus quer falar com a tua vida, né? Então acredito que muitos não entenderam a respeito disso, mas Deus vai falar aqui esta noite sobrenaturalmente. E também quero agradecer a oportunidade que Deus tem nos dado de estar falando mais uma vez no nome dele. Porque o que eu costumo dizer é que quando nós vamos tomar a oportunidade na tribuna do Senhor, no altar do Senhor, não é mais sobre nós, e sim é sobre o Senhor, e sim é sobre o que Deus vai fazer. Ali está meu primo Christian também, que veio de lá do Pará. É uma honra te receber aqui. Há muitos dias eu tenho lançado um convite para a vida dele, da namorada dele, mas Deus proveu hoje de trazer vocês aqui. E eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural na vida de vocês. Assim como eu tinha conversado com vocês ali, e eu olho para a vida de vocês, e eu vejo assim, sabe, Deus fazendo o sobrenatural sobre a vida de vocês. Talvez hoje para vocês pode ser um simples namoro, mas o que Deus vai fazer no futuro vai ser impactante. Aleluia! Aleluia! E eu quero estar iniciando a palavra que se encontra no livro de Gênesis. Eu já ministrei esta palavra, mas hoje eu acredito que Deus vai falar de uma maneira diferente com a igreja. Em Gênesis 12, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Eu quero ler só um primeiro versículo, porque eu quero estar meditando em 3 passagens. Eu quero estar meditando sobre a vida de Abraão, sobre a Sunamita e sobre a vida de Ruth. Eu quero trazer apenas uns exemplos de vida, uns exemplos de relacionamento que nós vamos ver aqui. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Que vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Aleluia! Aleluia. Pode tomar teu assento glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Aleluia. Jesus. Glória ao Senhor. Aqui nessa palavra, Deus, ele já vai chamar Abraão. E quando nós vamos ver Deus chamando Abraão, Abraão ele já tem sua esposa. Ele ainda não tinha filho, mas ele já tem sua esposa, já tem seu ministério preparado. Então vai ser onde Deus vai começar uma jornada sobre a vida de Abraão. E assim, muitas das vezes vai ser sobre a nossa vida. E o mais interessante é que quando se fala de relacionamento, estamos falando de ministério, estamos falando de propósito, estamos falando de algo que Deus criou. Porque como nós vemos aqui esta noite, a respeito de laço, eu achei muito interessante o que o pastor Jacques fez ali com os laços. Porque quando Deus une, ninguém pode separar. Às vezes nem nós mesmos vamos poder nos separar, sabe? Porque quando Deus une, nenhum homem pode separar. Isso é o que é muito interessante. Que quando nós vamos olhar para a palavra, quando nós vamos olhar para a Bíblia, não se fala em sequer um casal que se separou dentro da Bíblia. A gente não vê nem sequer um casal que teve divórcio dentro da Bíblia. Porque nós vamos ver histórias de casal que permaneceram até o fim. Talvez foi doloroso, talvez foi dificultoso, mas eles permaneceram um do lado do outro. Porque quando nós entendemos que é Deus quem prepara esta união, nós vamos permanecer firmes. Seja num dia feliz, seja num dia triste, seja num dia de chuva, seja num dia de sol. Nós vamos entender que Deus está do nosso lado, nos guardando e nos guiando. E o mais interessante é que quando eu vou olhar para a vida de Abraão, nós vamos entender que Deus manda ele sair da casa de seus pais e seguir caminho. Porque é Deus quem vai mostrar o caminho para Abraão. E muitas das vezes, às vezes em nossa própria vida, nós queremos seguir a nossa vida quando nós não conhecemos Deus ainda. Eu vou usar esse exemplo aqui. Quando nós não conhecemos Deus ainda, nós vamos seguir a nossa vida normal. Nós vamos seguir a nossa vida de costume, dia a dia, caminhando, fazendo tudo que nós temos de costume de fazer ao dia a dia. Mas quando nós vamos olhar para a vida de Abraão, nós vamos ver algo diferente, Deus guiando ele. Aleluia! E essa
é a diferença entre andar pela direção de Deus e andar pela nossa própria direção. Porque quando nós estamos andando pela direção de Deus, é Deus quem vai preparar o caminho. Olha aí, Jesus. É Deus quem vai preparar cada passo que nós vamos dar. Mas quando nós vamos caminhar pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio desejo, isso que é muito interessante. Às vezes nós vamos ver pessoas lá no mundo prosperando, pessoas lá no mundo, como que eu posso dizer, evoluindo na vida, crescendo em bens materiais, crescendo financeiramente, tendo seu próprio negócio, sabe? Umas pessoas que estão vivendo da melhor maneira. Mas quando eu vou olhar para a palavra de Deus, eu vou ver casais vivendo bem, mas vivendo em meio de prova, em meio de lutas. Meu Deus. E quando eu vou olhar para as pessoas de novo lá fora, nós vamos ver pessoas vivendo bem. Às vezes elas vão passar por um momento difícil, vamos supor, vão perder alguém, vão ter alguém doente dentro da família, mas mesmo assim elas vão estar vivendo bem. Mas a diferença é que quando nós estamos com Deus, nós vamos passar dificuldade, nós vamos passar luta, mas Deus vai estar do nosso lado. A diferença de nós para estas pessoas que estão lá no mundo é que nós estamos passando luta, nós estamos passando dificuldade, talvez elas não estão passando, mas elas estão caminhando a um caminho que o fim, elas não estão esperando pelo fim, elas não estão esperando o resultado daquele fim para a vida dela, porque vai ser um fim sem resultado. O que eu quero dizer para você, não adianta a gente olhar para as pessoas lá fora que tem tudo, que tem riqueza, que tem bens, que tem famas, que tem título. Pode ter o de melhor deste mundo, mas o resultado final que elas vão ter não é o resultado que nós vamos ter. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui esta noite. As pessoas lá fora, elas podem ter o melhor que este mundo oferece, mas elas não vão ter o melhor que Deus tem para oferecer para elas. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando nós estamos com o Senhor do nosso lado, talvez nós vamos passar um momento de luta que nós vamos olhar para Deus. Senhor, mas como assim? Eu estou pagando um alto preço. Eu estou te servindo, eu estou te adorando, eu estou te buscando, eu estou te clamando, eu estou pregando a tua palavra, eu estou louvando o teu nome. Mas mesmo assim tu permite esse processo na minha vida. Mas mesmo assim tu permite esse deserto na minha vida. Porque se Deus permitisse que tudo fosse fácil na tua vida, será que você estaria adorando ainda? Será que você ainda estaria aqui dentro da casa do Senhor, buscando a presença dEle, buscando a face dEle? Porque às vezes quando nós estamos bem, na nossa própria casa mesmo, nós estamos servindo ao Senhor, mas nós estamos bem, nós nem sequer oramos, nós nem sequer buscamos, nós nem sequer se consagramos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o pastor Wagner faz isso às vezes quando ele está bem. Mas estes dias, Deus cobrou isso de mim. Como é que tu quer ser usado sendo que você não está pagando o preço? Meu Deus. Como eu falei com o pastor Jackson ontem. O pastor Jackson pediu para me fazer um cartaz para ele, nem tive tempo ainda de fazer, peço até perdão, pastor Jackson. Porque não adianta a gente ter uma responsabilidade de cuidar de pessoas, de cuidar de ovelhas, sendo que a gente não está cuidando da nossa própria casa, sendo que a gente não está cuidando do nosso próprio ministério. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Porque às vezes nós queremos cuidar do nosso próximo, às vezes nós queremos cuidar do nosso amigo, às vezes nós queremos cuidar do nosso vizinho, mas não estamos enxergando a nossa parceira, o nosso parceiro que está do nosso lado. Meu Deus! Então foi isso que Deus falou para mim. Como é que tu quer cuidar das coisas lá, dentro da igreja, dentro do ministério, sendo que tu não está cuidando na tua casa? E sabe o que é que eu fiz? Eu estava trabalhando lá. E eu só pensei, Senhor, então a partir de hoje eu vou começar a fazer. Eu fiz uma listrinha lá no papelzinho. O que eu ia fazer em casa quando eu chegasse? Então eu cheguei em casa e já comecei a fazer. Porque às vezes nós temos os hábitos de fazer coisas que não vai agradar a Deus. Eu vou pedir pro Ed trazer um copo de água, velho. Por favor, que minha boca seca muito. E às vezes nós vamos ter o hábito de estar fazendo coisas que não agradam a Deus. E olha só o que é interessante, pastor Jackson. Que às vezes nós vamos estar fazendo essas coisas e nós vamos estar despercebidos, porque já é costume, já é normal nós estarmos fazendo isso. Então
ao nosso ver, para nós não é pecado. Para nós, Deus está satisfeito. Não sei se você está entendendo aqui o que eu estou ensinando. Aleluia. Obrigado, varão. Deus abençoe também. Glória a Deus. Deus fiel, Jesus. Então é isso que eu quero que você entenda esta noite. Que nós temos que analisar o hábito que nós estamos tendo perante a presença do Senhor. Porque às vezes nós vamos crescer do início da nossa vida até os 18 anos. E muitas das vezes nós não vamos ter um encontro com o Senhor. Muitas das vezes vai ser até a velhice. Nós não vamos ter um encontro com o Senhor. Por que nós não vamos ter? Não foi porque Deus não falou conosco. Não foi porque Deus não nos chamou. Não. É porque nós não buscamos a Ele. Porque Deus, Ele jamais vai se rejeitar a nós. Deus, Ele jamais vai rejeitar a nossa oração. Deus, Ele jamais vai rejeitar o nosso pedido. Mas quando nós buscamos a face do Senhor, Ele vai falar conosco. Ele vai se revelar a nós. Porque nós estamos vivendo em um tempo que dificilmente as pessoas estão buscando a face do Senhor. Dificilmente as pessoas estão colocando Deus na frente do seu relacionamento. Mas quando eu vou olhar para a vida de Abraão, Abraão ele vai passar por um certo momento em sua vida que ele vai chegar em cidades que vai ter faraó, vai ter reis. E ele vai falar para a esposa dele: ei, quando a gente chegar ali, vamos inventar a desculpa que tu é minha irmã, para que eles não me matem e fiquem contigo. Porque a palavra de Deus vai dizer que a mulher de Abraão era linda, ela tinha uma formosura assim exuberante, ela era perfeita. Então Abraão ele teme, e eles criam essa desculpa, mas a palavra vai dizer também que ele não estava mentindo, e sim ela era irmã por parte de pai de Abraão, mas era sua esposa. E o que nós vamos ver através disso, através dessa mentira, através dessa atitude, glória a Deus, que ele vai criar, entre aspas, porque era verdade, mas é uma mentira porque era esposa dele, e ele não assume isso. Vai vir o certo faraó ou o certo rei vai pegar a esposa dele para ser sua esposa, porque ele tinha dito que não era a esposa dele, era a irmã dele. Então vai vir o faraó e vai pegar. Olha só o que é interessante isso, que mesmo sendo homem que tem honra, que tem trono, que é reconhecido talvez nas redes sociais, que talvez pode ser o prefeito, que talvez pode ser o governador, ele vai vir simplesmente e pegar a minha mulher para ser a mulher dele. Olha só o que é interessante disso. meu Deus. Eu penso comigo, cara, o que será que Abraão sentiu ali? Será que ele sentiu uma tristeza? Será que ele sentiu uma amargura no seu coração? Porque era a esposa dele. Será que alguém mais importante para um homem a não ser a sua esposa? Mas o que eu entendo com isso é que Abraão, em meio a tudo isso, todo esse processo se passando sobre a vida dele, eu entendo que Abraão ele vai ir para o secreto. Ele vai ir para o secreto buscar a presença do Senhor. Ele vai ir para o secreto falar com o Senhor. Pai. E a partir do momento que Abraão vai entrar em secreto, a palavra de Deus não diz que ele foi para o secreto, mas eu estou ensinando isso aqui, porque é o que nós podemos entender. Porque a palavra de Deus vai dizer que Abraão era profeta de Deus também. Então ele vai para o secreto e vai ser onde ele vai buscar a presença do Senhor. E o mais interessante é que, como foi citado aqui, aquilo que Deus une, nenhum homem pode separar. Aleluia. E a partir deste momento nós vamos ver Deus já agindo. Deus já operando sobre a vida de Abraão, já operando sobre o relacionamento dele. Porque nem sequer aquele rei ou aquele faraó tocou num fio de cabelo dela. Porque Deus avisou ele antes: ei, tome cuidado, porque esta mulher que tu pegou, esta mulher é casada. E assim é comigo e com a tua vida. Talvez você tenha medo aí fora, porque eu ouço muito isso. Eu ouço muito isso às vezes de casal, às vezes de homem, às vezes de mulher, que tem medo do seu esposo ou da sua esposa trocar ou trair. Uma coisa que eu tenho para mim, eu não tenho medo da minha mulher me trair. Eu não tenho medo da minha mulher me deixar, não. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu confio em um que está lá em cima. Eu confio em um que está guardando meu relacionamento, que está guardando meu ministério. E será que a palavra de Deus vai voltar atrás? A palavra de Deus não vai dizer que aquilo que ele uniu, ninguém separa. Será que a palavra de Deus vai voltar atrás? Não, a palavra de Deus não volta atrás. Porque aquilo que une,
ninguém pode separar. O inimigo ele pode até tentar de todas as maneiras, mas Deus vai te forjar para fortalecer em união. Deus ele vai sustentar o teu relacionamento para permanecer firme. Porque às vezes nós não compreendemos o agir de Deus, mas quando Deus está operando, pode vir Satanás, pode vir demônio, pode vir quem for contra a tua vida. Mas Deus vai te sustentar. É Deus quem vai te guardar. É Deus quem vai forjar o teu relacionamento. E é isso que eu quero trazer para você da vida de Abraão. E eu também quero ir já para a segunda passagem da Sunamita. Eu não vou ler, eu só quero trazer para que você possa entender. A Sunamita, ela era uma mulher que ela era casada. Ela não tinha filho. Ela não gerava. Mas vai vir o profeta de Deus sobre a vida dela e vai liberar uma palavra profética que vai gerar sobre a vida dela. Vai liberar uma palavra para que ela possa gerar um filho. Algo que era impossível para ela, mas para Deus não é impossível. Então nós vamos ver esta mulher gerando esse filho. E aí, a este menino chegar aos seus 12 anos, ele vai estar trabalhando com seu pai, vai estar ajudando seu pai, mas vai chegar um certo momento que a palavra de Deus vai dizer que ele sentiu uma dor de cabeça muito forte. E o pai, como é muito preocupado, só falei, leva este menino para a mãe dele. Porque às vezes os homens são assim. Às vezes os homens se privam da dor do outro. Pode ser filho, às vezes pode ser pai, mas o homem às vezes ele vai se privar da dor do outro. Não é porque ele é arrogante, não é porque ele é intolerante, não. Porque nós vamos ter esse meio que costume, vamos se dizer. Porque nós olhamos, se nós não estamos sentindo dor, para nós está bem, porque às vezes o homem é assim. Mas quando nós vamos olhar para a mulher, já é diferente, já é ao contrário. Às vezes você pode estar sentindo uma simples dor de cabeça, vamos supor nós homens, mas a tua mulher já vai lá preparar um remédiozinho para ti. Porque a mulher é sentimental, a mulher não é igual ao homem. O homem pode, eu sou peito de ferro, pode vir tudo que eu estou aqui. Até o momento dele chegar na dor, até o momento dele chegar no sofrimento, vai ser onde ele vai ter que se prostrar perante o Senhor e falar a verdade. Porque às vezes nós pensamos que nós somos super-homem. Nós podemos sustentar tudo em nosso peito, tudo em nosso braço. Mas vai chegar em momentos em nossa vida que nós vamos entender que nós não somos nada assim no Senhor. Verdade. Então vai ser onde este menino vai deitar sobre o colo da mãe dele e vai morrer. E a palavra de Deus vai dizer que a mãe dele, em meio a tudo isso, ela vai se levantar, vai pedir para prepararem um jumento para ela, porque ela vai em direção ao profeta. Ela vai em direção ao homem de Deus. E olha só o que é interessante na vida desta mulher. É isso que eu quero que você pegue aqui esta noite. Quando ela vai sair, o seu esposo vai dizer: ei, mulher, mas hoje não é sábado. O que está acontecendo? Ela: não, está tudo bem. Está tudo perfeito. Eu só preciso ir lá conversar com ele. Olha só, meu querido, a coragem desta mulher. Ela guardou a sua dor. Ela guardou aquilo que estava sentindo. Vamos supor que seja você. Pense só, imagina só você perdendo alguém que é precioso para a sua vida, escondendo esta dor, porque você está crendo que lá na frente Deus vai fazer o sobrenatural. Deus vai reverter a história. E assim foi com esta mulher. O que ela faz? Ela vai pegar o seu jumentinho e vai seguir viagem, porque ela sabe que aquele Deus que colocou a promessa sobre as mãos dela não vai voltar atrás da história. Ele não vai se arrepender do que ele prometeu sobre a vida dela. Então vai ser aonde ela vai chegar lá e vai vir o auxiliar do profeta e vai dizer: ei, mulher, está tudo bem contigo? E simplesmente ela vai dizer: está tudo bem, e vai passar. E vai ser onde ela vai chegar diante do profeta e vai dizer, e vai apontar o dedo na cara dele: ei, eu te falei que eu não queria filho. Eu te falei que eu não queria gerar. Sabe por que ela não queria? Porque ela tinha medo do que poderia acontecer. Mas o mais interessante, que o profeta estava ali para atender ela. Olha só o que é interessante sobre a vida desta mulher. Ela vai seguir em direção ao profeta, mas vai vir um auxiliar do profeta conversar com ela. Presta atenção nisso aqui para você entender. Vai vir um auxiliar conversar com ela. E simplesmente ela vai rejeitar o auxiliar, porque não é o auxiliar que ela quer resolver. E às vezes tem coisas acontecendo na nossa vida que nós estamos indo lá na casa do vizinho conversar para ele, para ver se ele vai resolver.
Às vezes nós estamos se abrindo com pessoas que nós nem deveríamos abrir a boca, nós estamos abrindo a boca e contando o nosso plano. Meu Deus! Às vezes nós estamos abrindo a boca para pessoas que não deveríamos, contando o defeito do nosso esposo, o defeito da nossa esposa. Glórias! E daqui a pouco, isso está começando a se espalhar. Daqui a pouco, irmãos estão falando do seu esposo, estão falando do seu relacionamento, e você sem entender. Mas porque você abriu a boca para quem não devia? Meu Deus, é verdade. Porque você não fechou a sua porta, entrou lá em secreto e falou para o papai? Aleluia. Porque, às vezes, não é o fulano quem vai resolver o nosso problema. Às vezes não é o ciclano quem vai resolver o nosso problema. Às vezes não é o pastor Jacques quem vai resolver o nosso problema. Às vezes não é o pastor Wagner que vai resolver o nosso problema. Porque vai ter momentos que nós vamos ter que entrar no secreto. Sabe por que vai ter momentos que nós vamos ter que entrar no secreto? Porque, como eu falei, nós já deixamos de adorar. Nós já deixamos de orar. Nós já deixamos o costume de buscar papai. Por isso que ele vai criar momento que nós vamos ter que ir no secreto com ele. Por isso que ele vai criar momentos para nós buscarmos a presença dele. Tem alguém aqui da glória aí? Aleluia. 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 Por isso que vai ter momentos que nós vamos ter que ir no secreto. Somente nós e Deus. Glória a Deus. Porque às vezes nós só queremos adorar aqui. Quando está todo mundo adorando, está muito fácil, pastor Jacques, de adorar. Porque enquanto o pastor Jacques está adorando, está gritando, está sentindo, eu também estou sentindo, porque eu estou do lado dele. Está muito fácil. Glória a Deus. Mas quando você estiver na prova, quando você estiver na luta sozinho, aí eu quero ver você adorar. Aí eu quero ver você buscar o nome do Senhor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque há uns dias atrás eu estava assim. Eu não queria buscar, eu não queria orar. Eu cheguei no pastor Jackson e falei. Sabe por quê? Porque eu não tenho vergonha de falar o que eu estou sentindo. Eu não tenho vergonha de falar para o pastor Jackson o que eu estou passando. Porque vai ter momentos que nós vamos ter que abrir a boca, mas não é para qualquer um, não. Não é para qualquer pessoa, não. É Jesus. Para que você entenda que tem pessoas certas que você deve abrir a boca. E tem pessoas certas que você deve guardar a sua língua. Meu Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que o pior mal do nosso corpo todo, do nosso interior, do nosso posterior é a nossa língua. Porque a nossa língua tem o poder de fazer coisas assim, olha, sobrenatural, que você talvez ficaria impactado se Deus revelasse para você. Então nós temos que entender que não é para qualquer pessoa que nós temos que chegar. E quando aquela mulher vai chegar ao profeta, ele vai dizer: ei, não te preocupa não, vamos lá ver o que está acontecendo lá. E a palavra de Deus vai dizer que este profeta chega lá, ele vai orar, ele vai clamar, ele vai buscar o Senhor. E vai ser onde Deus vai operar de novo sobre a vida dela. Porque quando Deus tem uma promessa para cumprir, ao teu olhar pode parecer impossível. Ao teu olhar pode parecer difícil de se concretizar, Maurício. Mas quando tu passar a confiar no Senhor, vai ser onde aquilo que era impossível vai se tornar muito fácil. Talvez vai demorar só o tempo do processo, porque o tempo de Deus não é nosso tempo. Às vezes nós queremos apressar o processo de Deus, como Sara fez. Ei, Abraão, nós estamos ficando velhos. Vamos acelerar esse processo aí. Vamos melhorar este processo aí. Às vezes nós queremos ajudar a Deus. Será que Deus não é ciente do que está acontecendo, não? Pare de querer ajudar a Deus. Só apenas ouça. Porque a palavra de Deus vai dizer também que é melhor ouvir do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque enquanto Saul estava preocupado com o sacrifício, ele deixou de ouvir a voz de Deus. Então é melhor nós ouvir. Às vezes é pregado, é mencionado várias coisas aqui, você está glorificando, você está adorando. Mas a prática, cadê a prática? Não adianta você só ouvir e não praticar. Não adianta só você ouvir e não fazer nada. Agora já indo para outra história, que é para a história de Ruth. Isso aqui também é muito profundo sobre a vida de Ruth. Porque nós vamos ver a vida de Ruth, o sogro dela e o esposo dela indo para a guerra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Enquanto eles estão lá na guerra, Aleluia. vai chegar uma notícia para elas que vai abalar a vida delas. Aleluia.
Uma notícia que vai impactar a vida delas. Porque não é uma notícia boa. Não é uma notícia que vai agradar. É uma notícia que vai ferir. É uma notícia que vai machucar. E quando aquela notícia vai chegar sobre a vida delas, vai chegar a notícia que o marido, que o sogro tinham morrido. E agora o que será da vida dessas mulheres? Porque quando nós entendemos aqui na palavra que lá nos tempos antigos eram os maridos que sustentavam a casa, eram os maridos que mantinham a casa, porque quando o marido morria em guerra ou quando o marido era assassinado, essa mulher se tornava viúva. E o que acontecia com essas mulheres? Essas mulheres, elas eram sustentadas pelo templo ou eram sustentadas pelo sacerdote que havia ali, porque eles recebiam oferta, eles recebiam o dízimo. Por isso que há uma diferença muito grande entre dízimo e oferta do Antigo Testamento e do Novo, mas isso não é assunto para hoje. Então essas viúvas, elas dependiam do que os sacerdotes iriam dar para elas. Isso que é o mais interessante aqui, sobre o relacionamento. Porque aqui nós vamos ver relacionamento que acabou através de morte. Relacionamento que terminou porque um morreu. E é isso que eu quero que você entenda aqui esta noite. Não adianta você vir com conversinha de querer separar porque não está tendo mais amor, porque não está fluindo o seu relacionamento, porque o seu marido não está investindo em você, porque a sua mulher não está te ouvindo. Não adianta você inventar desculpa para querer separar, para terminar um relacionamento. Porque quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, não há um término de relacionamento normal. Se nós formos terminar um relacionamento, mesmo que seja no divórcio, nós vamos entender que a palavra vai dizer que isso é apenas a desculpa do homem para terminar um relacionamento. Isso é apenas a desculpa do homem para fugir de um relacionamento. Então quando nós vamos olhar para a vida desta mulher, elas vão perder os seus maridos. Não foi porque elas queriam separação. Não foi porque elas queriam viver com outro homem, não. Mas foi porque eles chegaram à sua morte. Foi porque chegou um fim do seu ministério ali. E vai ser onde aquela mulher chamada Ruth, ela vai seguir a sua sogra. Mas o mais interessante é que a sogra dela vai dizer: ei filha, aquilo que você tinha comigo já acabou, terminou aqui. O meu filho morreu, agora você está livre para caminhar. Você está livre para ir. Mas aquela mulher com um temor, e entendendo Deus que a sogra dela tinha, ela diz: não, eu entendo e eu reconheço o Deus que tu serve. E eu vou seguir com a senhora. Aonde quer que a senhora for, eu vou com a senhora, porque eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo Deus ao seu lado. E o mais interessante é que esta mulher, ela não está preocupada em ir logo arrumar outro marido, em ir logo arrumar outro esposo, não. O que ela está mais preocupada é estar ao lado da sogra dela. Porque a sogra dela, ela adora um Deus que é verdadeiro, um Deus que é fiel. E o mais interessante é que esta mulher que está com a sogra dela, ela está esperando em Deus. Ela está confiando em Deus. Porque às vezes quando nós somos jovens, nós temos pressa às vezes para arrumar um namorado, para se casar. Sabe por que eu falo isso? Porque eu já fui jovem, mais jovem do que eu sou. Eu tinha pressa para arrumar uma namorada, eu tinha pressa para me casar. E eu me lembro uma vez que eu orei ao Senhor e falou: Senhor, arruma uma esposa para mim, que eu quero me casar logo. Eu não quero ficar nesse desejo da carne. Eu não quero ficar, porque o desejo da carne é o que vai matar talvez a nossa alma, o nosso espírito. Porque quanto mais nós alimentamos o desejo da nossa carne, mais nós nos aprofundamos no pecado. E quanto mais nós nos aprofundamos no pecado, mais vai ser difícil de sair de lá. Meu Deus. E foi aonde eu busquei em Deus. Porque às vezes nós queremos fazer as coisas no nosso tempo. Às vezes nós queremos fazer fora da vontade de Deus. Então o que eu quero que você entenda aqui, que não é da nossa maneira, do nosso jeito. Talvez você se casou, você arrumou um namorado lá, que é a pessoa que você está hoje, da sua maneira. Mas talvez essa sua maneira também Deus tinha preparado tudo, para que você esteja com ela até hoje ao seu lado. Porque quando nós vamos olhar para o mundo, nós vamos ver relacionamento acabando, às vezes por discussão, por intriga. Porque hoje em dia, a gente não vê um relacionamento durar às vezes mais de um ano. Às vezes o relacionamento dura um mês. Olha só o que está acontecendo no tempo de hoje. Porque o ego está muito alto, o orgulho está muito alto.
a esposa não ouve o marido não ouve a esposa, como foi mencionado aqui esta noite. A mulher tem que ser submissa ao marido. Por que a mulher tem que ser submissa ao marido? Porque a palavra de Deus vai dizer que o marido é como se fosse o cabeça. Ele é o cabeça do relacionamento. E o cabeça de tudo sobre o relacionamento é Cristo. E o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a esposa, a igreja. Verdade, Deus. Aleluia. Então, para que você possa entender que não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, o que Deus tem para fazer. Porque quando nós vamos olhar a palavra de Deus de novo, nós vamos ver o Senhor falar para as esposas. Como foi mencionado aqui esta noite. Eu separei esses versículos, mas o mais interessante que Deus já leu antes de eu falar. Aleluia. Que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. Por que a mulher sábia edifica a casa? Porque a mulher sábia, ela presta atenção nos detalhes do seu marido. Ela presta atenção no que o seu marido não gosta, da maneira que o seu marido age. E aquilo que ele não gosta, ela já vai evitar fazer. Aquilo que ele gosta, ela já vai preparar para ele. Porque às vezes nós vemos relacionamento hoje em dia que a esposa não está nem preocupada com o marido. O marido não está nem preocupado com a esposa. Estão vivendo de qualquer maneira. Como se fosse simplesmente um ato de se casar e ser casado. Hoje em dia é isso. Se não deu certo, não deu. Eu vou me separar e vou me casar de novo. Vou tentar a sorte de novo. Hoje em dia é isso que estamos vendo aí neste mundo acontecer. Um casamento já não é mais uma dádiva de Deus. É, Jesus. É como se fosse qualquer coisa. É como se fosse um ato normal. Mas nós temos que entender que o casamento é um ato sagrado que Deus forjou. Não foi em vão que Deus criou a Eva para Adão. Não foi em vão que Deus trouxe a Eva da costela de Adão. Porque Adão vai dizer: você é osso do meu osso, carne da minha carne. Porque somente uma mulher é quem vai suprir aquele vazio que tem dentro de nós. É assim como o vazio que tem dentro de nós que somente Deus vai preencher. Como Paulo vai dizer: se você é solteiro, permaneça solteiro. Para que você não venha passar o momento de casar e depois querer voltar atrás. É muito bom quando a gente está só no momento de namoro. É tudo perfeito, é tudo lindo. Porque nós estamos conhecendo a pessoa. Nós estamos aprendendo com aquela pessoa. Mas quando nós vamos casar, nós vamos ver a responsabilidade do casamento. Nós vamos ver a dificuldade do relacionamento. Então por isso que nós temos que permanecer firme em Deus. Para que o inimigo não venha colocar pensamentos intrusivos na nossa mente. Para que este relacionamento não venha a ser desfeito. Aleluia. Para finalizar aqui esta noite, uma das coisas que nós vamos olhar para a nossa vida é que o nosso pai jamais vai ser igual a gente. O nosso pai, ele jamais vai ter o mesmo costume que a gente. Ele jamais vai ter o mesmo hábito que a gente. Ele jamais vai viver da mesma maneira que a gente vive. Porque há diferença. Você foi criado de uma maneira e ele foi criado de outra. Então, vai ter que haver concordância entre os dois. Vai ter que haver conversa entre os dois. Porque às vezes, um é mais orgulhoso que o outro, um tem mais ego que o outro, e não tira aquele momento para conversar, aquele momento para se acertar. Então que você venha a entender que o relacionamento não é somente sobre você, mas sim é sobre os dois. Porque a palavra de Deus vai dizer que agora não sou mais um, mas sim são dois. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Eu creio que Deus tem falado com cada vida aqui esta noite. E eu creio que a partir de hoje você vai passar a viver maneiras diferentes no seu relacionamento. Talvez tinha coisa no seu relacionamento que entristecia o seu coração, que desagradava o seu coração. Mas a partir de hoje, tudo aquilo que estava entristecendo o teu coração, tudo aquilo que estava entristecendo a tua vida sobre o relacionamento, hoje Deus está colocando por terra. Porque hoje Deus está começando um novo tempo sobre a tua vida. Hoje Deus está começando uma nova história sobre o teu relacionamento, sobre o teu ministério.
Porque a partir de hoje, você vai se colocar mais na presença de Deus. A partir de hoje, você vai se prostrar mais na presença de Deus. Como eu falei aqui, eu estou falando, mas se você não colocar em prática, não vai mudar nada na sua vida. Então que a partir de hoje você venha colocar em prática tudo aquilo que foi citado aqui, tudo aquilo que foi falado aqui, para que Deus possa usar a tua vida de uma maneira tremenda. Se coloca de pé, deixa eu estar orando esta noite. Aleluia. Eu só quero fazer um ato aqui muito importante. Pega na mão da sua esposa, do seu esposo. Eu quero que você dê um abraço muito apertado, um abraço muito forte. Porque talvez passou dias, meses e você não dá um abraço forte, um abraço apertado. Uma vez o pastor Jackson me falou isso. E eu sempre tenho o costume de, às vezes, quando eu estou em casa, dar um abraço na minha esposa. Não é de hoje, desde quando a gente foi namorado, a gente tem esse costume. Porque às vezes nós vivemos ao lado do nosso esposo, do nosso esposo. Às vezes nós não damos um abraço, nós não damos um cheiro. Porque relacionamento é isso. É entender que o nosso próximo, ele também tem necessidade. Ele também necessita de carinho, ele necessita de afeto, ele necessita de amor. E às vezes você não liberou uma palavra bonita para sua esposa, para o seu esposo, há bastante tempo. Então comece a liberar esta noite palavra de amor. Comece a liberar carinho para sua esposa, para o seu esposo, para que Deus possa transformar o teu relacionamento. Amém, igreja? Amém. Senhor Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui adorando, Pai, o Teu nome. Porque entendemos, Pai, que aquilo que o Senhor une, Pai, ninguém pode separar, Pai. Que a partir de hoje, Deus, o Senhor venha impactar cada vida que está aqui, Senhor. Cada relacionamento, cada casal que está aqui, Deus, que o Senhor venha trabalhar sobre a vida de cada um, Deus, de uma maneira sobrenatural, Deus. Para que eles possam entender, Senhor, que Tu ainda é Deus na vida deles. Que Tu ainda opera sobre a vida deles, que Tu ainda trabalha sobre a vida deles, Pai. Venha honrando, Pai, cada vida que está aqui esta noite, Pai. Aqueles que não puderam estar aqui, Pai, também que o Senhor venha tocar sobre o coração, sobre a vida, sobre o relacionamento de cada um deles, Pai. Porque eu creio, Senhor, que quando o Senhor opera, nós vamos viver as maravilhas sobre esta terra. Nós vamos dar testemunho sobre esta terra, Pai. Então, Senhor, aqui está a nossa vida, Pai, diante da Tua presença, diante do Teu altar, diante do Teu trono, Senhor. Começa a trabalhar, Senhor, sobre cada vida que está aqui, Senhor. Porque eu creio, Deus, que o sobrenatural está vindo sobre a nossa vida, está vindo sobre o nosso ministério, está vindo sobre o nosso relacionamento, Deus. Vai quebrando todas as barreiras, todas as obras que o inimigo tem feito e levantado sobre a nossa vida, Pai. Que venha ser desfeito, que venha ser quebrada, Senhor, pelo poder do Teu nome, Jesus. Começa a operar aqui esta noite, Pai. Anjos que estão ao seu redor, vai agindo sobre cada relacionamento. Que talvez hoje seria o último dia da sua aliança. Talvez hoje seria o último dia de estar junto. Vai quebrando hoje, Senhor. Toda obra do inimigo, toda maldição que o inimigo tem levantado sobre este casal, sobre esta família, começa a operar, Senhor, de uma maneira sobrenatural, Deus. Vai quebrando, Deus, toda investida de Satanás, Senhor. Todos os demônios que tenham operado sobre a vida dessas pessoas, vem cair por terra esta noite. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez de estar aqui adorando o Teu nome. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Jesus. Amém. Aplaude a Jesus. Pastor Wagner, que Deus continue te usando dessa forma, desse jeito, em nome de Jesus. Eu creio que as bênçãos do Senhor chegarão sobre a minha e sobre a tua vida, meus amados. Glória a Deus. A gente, quando o pastor Wagner estava ministrando, a gente prepara com o maior carinho todo esse cenário para você. Ontem estávamos aqui a partir das 7 horas da noite.